Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Contabilidade Sem Chatice e também do Nuconte. Uns dias atrás eu escrevi um artigo sobre como fazer o seu cliente gostar mais de você, onde eu dei 3 dicas ali de maneiras, de atitudes que a gente pode adotar para que a gente deixe de ser visto como um mal necessário pelas empresas. Inclusive, essa frase, assim, o contador é o mal necessário das empresas, é algo que tem sido até bastante difundido por aí e é a mais pura realidade, né? A gente é associado com imposto, com burocracia, com parte chata, e o contador, ele só está ali como fornecedor da empresa porque é obrigatório. Se não fosse obrigatório, provavelmente aquele empresário não iria contratar os serviços de um contador. Então, assim, essa imagem negativa que nos rodeia, né? Muito obrigado, governo, por ter jogado no nosso colo todas as obrigações acessórias que cada dia crescem mais e são cada vez mais burocráticas, né? Assim, dando os créditos aí para o governo, mas existem formas, sim, da gente desassociar a nossa imagem com essas coisas chatas. E o objetivo do artigo foi justamente dar ali algumas dicas. Eu queria, nesse vídeo, falar dessas dicas e aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, né? E, peraí, cachorro, eu te contasse, peraí que meu cachorro tá entrando aqui, tá? Você fica quieto aí, viu, Bob? Tá, deita aí, fica quieto aí. Então, vamos lá. A primeira dica que eu dei é sobre você falar na linguagem do seu cliente, ou seja, você precisa, de uma vez por todas, eliminar essa linguagem técnica que permeia aí os nossos serviços, né? Então, assim, não adianta você pegar uma lei e dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela no e-mail e mandar para o seu cliente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: é para soltar ou para prender? Como assim? Né? Tipo assim, não sei se você já recebeu alguma notificação, assim, de algum processo e tal. Aí você pega e lê aquele negócio, tá uma linguagem super ultra difícil, você não sabe o que você tem que fazer, né? Então, já aconteceu isso comigo, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Se era pra eu poder ir no lugar, se era pra poder desprezar, se era pra eu poder pagar alguma coisa. Então, cara, é assim que seu cliente sente quando você envia pra ele uma lei. Aí você pega lá, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V numa lei que tem, tipo, sei lá, 300 parágrafos, e aí você manda aquilo pro seu cliente, cara. Tipo assim, sabe, o seu cliente nossa, na hora que ele olha isso, ele deve ficar tão puto, assim, mas tão puto de estar recebendo um e-mail daquele, que eu acho que, assim, que excluir o e-mail é o mínimo que ele poderia fazer. Eu acho que se ele tivesse, acho que assim, que se ele realmente quisesse, ele ia responder esse e-mail falando pra você ir pra aquele lugar, sabe? Tipo, de tão com raiva que ele fica em receber uma coisa que ele não entende, entendeu? Porque assim, até a gente mesmo, né? A gente tem dificuldade para interpretar uma lei. Quantas vezes você precisou de ficar lendo o mesmo parágrafo várias e várias e várias vezes para conseguir interpretar e ainda assim teve dúvida? E até pra gente é difícil interpretar uma lei. Imagina pro empresário que, tipo assim, isso não faz parte da rotina dele, não faz parte do dia a dia dele, né? Então essa questão da linguagem é muito importante porque você deixa de pensar, assim, em você como profissional e passa a se colocar no lugar do seu cliente, né? No lugar do empresário. E você passa a entender melhor o contexto no qual aquele empresário está inserido para poder, aí sim, adotar uma linguagem mais leve, mais fácil de ser interpretada, e isso você tem muito a ganhar. E aí você pode pensar assim, ah não, mas se eu adotar uma linguagem mais leve, se eu adotar, né, se eu parar de escrever difícil e tal, vai ser ruim, porque o empresário pode achar que eu tô sendo um amador, que eu não tô sendo um profissional e tal. Aí, assim, aí eu tenho que dizer 2 coisas. A primeira é que é importante, assim, você entender quem que é o seu cliente, né? Porque é claro que tem aquelas empresas que tem empresários que são de gerações mais antigas, gerações aí de baby boomers e tal, que o cara, querendo ou não, assim, ele é mais engravatado, ele gosta mais de status, então, assim, pra ele, você falar difícil é uma coisa que ele vê como diferencial. Mas, só que, cara, isso tá cada vez se acabando, sabe? As gerações de empresários de hoje, né, que são gerações mais jovens,
eles não veem como diferencial, não acham que você é mais inteligente por você tá falando difícil. Pelo contrário, quanto mais fluida, mais rápida for essa linguagem, é melhor, porque assim você consegue se comunicar de uma forma que ele consiga entender, interpretar e ainda, de quebra, ele se conectar com você de um jeito melhor. Um exemplo que eu dei no artigo foi com relação a você comunicar ao cliente sobre ele ter mudado de faixa de faturamento lá de faixa de imposto lá no Simples Nacional. Vou até ler aqui, né? De acordo com seu faturamento acumulado dos últimos 12 meses, sua faixa do Simples Nacional sofreu variação e você agora está enquadrado na 4ª faixa do anexo 3. Assim, tudo bem, você contador, você entendeu o que eu quis dizer agora. Mostra esse vídeo pro empresário, escreve isso aqui para ele e vê se ele vai entender. Provavelmente ele não vai entender, ele vai te responder o e-mail assim, o que você quer dizer com isso? Então, ao invés de você escrever difícil assim, substitua por, veja se vai ficar melhor, olha só. Caro cliente, sua empresa está crescendo e estou super feliz com isso. Que incrível o trabalho que você e a sua equipe têm feito. Agora, o seu imposto terá um acréscimo de 2,8% sobre o seu faturamento, mas isso não é nada perto dos 15% que a sua empresa cresceu nos últimos 12 meses. Estamos acompanhando tudo de perto, fique tranquilo. Então, olha só, quando você substitui essa linguagem técnica por uma linguagem mais leve, você consegue, inclusive, transformar uma coisa ruim, que é comunicar um aumento de imposto, numa coisa boa. Você tá ali falando, olha, tudo bem que cresceu 2,8% sua alíquota, mas você cresceu 15% nos últimos 12 meses. Então, assim, mostra que você tá ligado no jogo, que você está acompanhando o crescimento daquela empresa e ali você já tá entregando esse valor, né? De mostrar pro empresário que você tá ali acompanhando o trabalho dele, o serviço dele. Independente se você vai conversar com o seu cliente fisicamente ou vai conversar com ele por e-mail, por telefone, seja lá onde for, é interessante que você adote, assim, uma postura pessoal mesmo, falando assim, em primeira pessoa, colocando emoção na sua fala, porque quando você fala igual um robô, seja através de e-mail, seja através de ligação, isso é uma coisa que fica muito distante. Sabe quando você recebe aqueles e-mails institucionais, tipo assim, assinado, e aparece embaixo o nome da empresa, tipo assim, mas quem que tá escrevendo esse e-mail? Aí você fica usando verbos do tipo, nós vamos, nós fazemos, nós somos, e cara, não! Sabe, o cliente, ele não se conecta com a sua empresa, ele se conecta com você. E aí, esse você não quer dizer que é você, contador, empresário contábil. Pode ser você, a sua equipe, inclusive. Então, assim, tanto para você se comunicar, quanto para a sua equipe se comunicar com o cliente, é interessante todo mundo estar usando o eu, né? Que é assumindo para si aí essa responsabilidade, essa autonomia e esse protagonismo, no sentido de que, assim, cara, aqui você conversa comigo, aqui, lá no departamento contábil, a pessoa que vai te atender é a Bianca. Então, assim, no caso, quando a Bianca for enviar o e-mail, a Bianca assina com o nome da Bianca, e não assim, equipe contábil, e não, sei lá o que, contabilidade limitada, entendeu? Porque isso é uma forma de você dar humanização a esse atendimento. Aqui na segunda dica esteja próximo do seu cliente. E esse esteja próximo do seu cliente, nesse caso do artigo aqui, não é você estar próximo fisicamente do cliente, no sentido de visitar o cliente ou coisa do tipo, embora isso também seja muito importante. Aqui eu quis dizer o sentido de você estar disponível para o seu cliente, no sentido menos burocrático da coisa, né? Então, assim, o que eu vejo, e não quer dizer que isso é ruim, mas eu vejo que muitos contadores adotam aquele canal do cliente, né? Onde o cliente ele recebe ali um login e senha e tudo que ele tem que fazer, movimentar ali, ele tem que ser através desse canal. Ok, isso é válido, é uma forma de você se organizar, uma forma de você gerenciar melhor seus processos, uma forma do cliente acompanhar esses processos também de um jeito melhor. Porém, isso acaba assim, você tira dali esse contato humano da coisa, que é tão importante para um relacionamento entre empresas.
no final das contas, não são empresas que se relacionam, é pessoa com pessoa. Então, o fato, assim, o que eu quero dizer de você estar próximo é você tá sempre mantendo algum tipo de contato com o seu cliente. Pode ser visitando ele? Pode, mas também pode ser sempre mandando algum tipo de conteúdo para ele, estando próximo no dia a dia dele, seja ligando para ele, seja enviando esse tipo de conteúdo, seja pedindo um feedback sobre os serviços que foram prestados. E feedback, cara, é uma das coisas mais importantes que você pode obter do seu cliente. E ele só vai dar esse feedback se ele se sentir confortável para isso. Se você, tipo assim, nunca mantém relacionamento com o cliente, tipo, você tá sempre, sabe, essa comunicação, ela é toda através lá do canal do cliente. E aí, você de repente pede esse feedback dele, às vezes ele pode estar insatisfeito com alguma coisa, mas ele não fala. Ele não fala porque ele não se sente à vontade, não se sente confortável, ele pode achar que isso vai ser mal interpretado. Então acaba que, mesmo que ele esteja insatisfeito, ele vai acabar deixando isso pra lá. No artigo aqui também eu quero contar o caso do Outback, né? Pra quem não sabe, o Outback, ele é um restaurante onde... Assim, ele é um restaurante, ele é americano e tal, então ele tá estabelecido em vários lugares aí no Brasil. E aí a especialidade deles são steaks, né? Então é muito bom, então quem não foi eu recomendo. E lá é o seguinte, você senta lá na cadeira e você faz o pedido. Primeiro vem um cara, não é um cara qualquer, não é o garçom, é o Felipe. Então o Felipe chega assim, olha, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu vou atender vocês aqui hoje. Então vocês podem contar comigo pra tudo e parará. E aí, na medida em que você vai ali fazendo os pedidos, de tempos em tempos, o Felipe vai lá na sua mesa e ele te pergunta, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? O ponto da sua carne veio bom? Então, assim, o cara tá o tempo todo puxando esse feedback. Não só o Felipe, como a gerente responsável pelo Felipe também vai lá na mesa de tempos em tempos perguntar se você tá sendo bem atendido ou não. E aí, assim, você pode pensar, às vezes, assim, tá tudo lindo, maravilhoso, mas talvez o ponto da carne não foi lá, essas coisas que você queria e tudo. Num restaurante qualquer, você provavelmente não falaria. Por quê? Porque, tipo assim, você não foi solicitado pra falar. Ou se foi de um jeito que não foi legal, sabe? Então você não se sente confortável, você não vai se sentir à vontade para poder falar sobre o ponto. Agora, lá no Outback, você se sente à vontade para falar. E aí, assim, se o ponto da carne não foi legal, você vai chegar para ele e falar, olha, tá tudo muito maravilhoso, mas o ponto da carne aqui não foi uma das coisas mais perfeitas que aconteceu, porque acho que passou um pouquinho do ponto. Tipo assim, legal, eles ouviram esse feedback, e o que eles vão fazer com esse feedback? Guardar? Não, eles vão tratar para que eles tomem, né, assim, atitudes, para que eles garantam para que esse tipo de problema não aconteça mais, entendeu? Então, assim, qual que vai ser a ação? É ir lá no cozinheiro, lá no cara que faz a carne lá e falar, olha, o cliente reclamou do ponto da carne. Então, assim, da próxima vez ele vai ter mais cuidado. Então, assim, o feedback é uma coisa extremamente importante que o cliente seu só vai dar se ele, sim, se sentir mais confortável com isso. Beleza? O vídeo tá ficando grande e aí eu quero terminar esse vídeo aqui falando dessas duas dicas, mas depois a gente estende isso para um próximo vídeo, beleza? Então, obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, compartilhe, curta, comenta. Se você não gostou, compartilhe, curta e comenta com seus inimigos. E vamos propagar o conhecimento. Um beijo para vocês e até a próxima.